E o Carille não tem sabido lidar com isso. O maior patrimônio do clube é o torcedor. O maior pecado do Carille no Vasco é não ter entendido isso. Aliás... Fala, rapaziada, sejam bem-vindos ao canal Alma Cruz Maltina. O Vasco ontem, pela Sul-Americana, empatou com o Lanús em 0-0 em casa. Se complicou um pouquinho, porém, o time do Vasco segue em segundo lugar, né? Com o mesmo número de pontos, 5 pontos que o Lanús, só com 2 gols a menos que o Lanús. Para o Lanús também não foi a melhor coisa do mundo. Se a gente for ver, ele tem a obrigação de ganhar em sua casa. O que isso pode também não acontecer. Eu acredito muito no Vasco, acho que tem um potencial para ganhar fora de casa, já mostrou contra o Melgar em altitude, né? E contra o Lanús não seria diferente. Acho que o Vasco, como um time reativo, até joga melhor do que como um time reativo, né? Ali em cima jogando em casa. Quando ele pega um time mais aberto, ele acaba tendo um melhor desempenho. Então, e já não é de agora que o Vasco consegue melhores resultados jogando dessa forma. Então, não acho que foi de todo pior. E o Melgar, por sua vez, ganhou o jogo do Puerto Cabello. Então, o Melgar segue em terceiro lugar a 1 ponto. E o próximo jogo do Melgar é contra o Lanús, em sua casa. Então, assim, se o Melgar empata ou ganha do Lanús, e o Vasco ganhar o Puerto Cabello, o Vasco pode assumir a liderança já na próxima rodada, o que dificultaria ainda mais para o Lanús. Então eu vejo como o Carille a mesma forma. Ele criticou a oscilação do Vasco, mas confia muito na classificação do time, tá? Cara, eu vou colocar aqui um pouco do que passou hoje à tarde no Seleção e, assim, já comento sobre o que eles falaram, tá? Vamos passar aqui rapidamente. O Abel, hein, pediu desculpas para a torcida. O Abel, hein? O Abel pediu desculpas para a torcida. E o Carille não tem sabido lidar com isso. O maior patrimônio do clube é o torcedor. O maior pecado do Carille no Vasco é não ter entendido isso. Aliás, se engana quem pensa que trabalho do treinador é só dirigir o time. Se fosse, seria até simples, perto da complexidade que hoje é a profissão. O Carille, por exemplo, ele tem, para fazer uma analogia com o peixe, ele tem morrido pela boca nos últimos trabalhos dele. Então, assim, no Corinthians, da última vez que ele foi demitido, ele deu declarações que pegaram mal no elenco, criou um clima ruim, ele acabou perdendo emprego na sequência. No Santos, ele faz essa comparação infeliz, dá uma cutucada no torcedor do Santos. Depois cutuca a diretoria publicamente lá, que eu estava muito atrasado o planejamento, enfurece o presidente santista. Agora no Vasco, assina embaixo, tem falado sobre isso o tempo todo. Você tem que ter uma compreensão do que é o sofrimento do torcedor vascaíno. Não tem torcedor mais machucado e que carrega mais o time nas costas do que o do Vasco. E que tem uma cultura de ver os seus times sendo mais agressivos, né? E, inclusive, até o comportamento crítico, não o palavrão, o xingamento, que é ruim para o Carille, mas até o comportamento crítico, eu acho que pode ser visto como algo que é bom para o time, claro, né? Até o comportamento crítico. E ele não está sabendo lidar com isso, ele não está sabendo se comunicar bem. E isso, cara, isso pode mudar a vida de um profissional. Rapaziada, pensando dessa forma, lógico que os comentaristas vão falar mal do Carille, natural, tá? Vão botar porque o time realmente não está nos melhores do mundo, né? E sempre vai ter alguém para criticar. Mas eu já coloquei isso e vou repetir aqui. O Carille, ele está com 53% de aproveitamento no Vasco. Tá? São 20 jogos, 9 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Sendo que das 6 derrotas, 3 derrotas foi para o Flamengo. Ele estava em montagem de elenco. Não tinha praticamente chegado o Nuno, não tinha chegado o Gaé, não tinha chegado o Lloyd. O Adson ainda estava em transição, ainda não tinha tá liberado para ele jogar. Um jogo foi contra o Fluminense, que perdemos. O outro contra o Corinthians, que perdemos com 8 reservas, que ele poupou, porque deu para ver nesse último jogo que o time vem cansado, tá? E aí a gente vai entrar numa analogia, mas o time do Vasco não está com preparação física. Pode ser,
Pode ser um ponto. Mas eu não acho que isso seja tudo culpa do treinador. Né? Foi os jogadores que foram dados a ele. E ele está tentando tirar o melhor proveito de cada um. E o outro perdeu para o Ceará. Então, perdeu 3 jogos para o Flamengo, 1 para o Fluminense, no Carioca. Perdeu 1 para o Corinthians e 1 para o Ceará. Cara, só que ele já ganhou do Sport, ganhou do Santos, empatou com o Flamengo, ganhou do Botafogo. Então, assim, é muito fácil só colocar os jogos que ele perde. Foram 3 jogos contra um time, que é o Flamengo, que está montado já há uns 4, 5 anos. Desde 2019, o Flamengo vem montando um elenco muito bom. Ele já vinha com um trabalho, que é o que o Vasco está fazendo agora, de uma remontagem de elenco, há um tempo atrás. Em 2019, o Flamengo, dali para diante, ele tem um elenco muito bom, muito poderoso, e que não muda muitas peças. E quando vai mudando, vai se tornando mais forte ainda. Então, perder para o Flamengo hoje, como até já diz, e os comentaristas dizem, algo que não é difícil acontecer. Mas não é só para o Vasco. Para a maioria dos clubes. O Botafogo melhorou? Melhorou. Porque entrou SAF, entrou dinheiro. O Vasco teve o problema da SAF. Não é culpa do Pedrinho ter contratado vendido para essa SAF que não foi boa. Não é culpa do Carille. É culpa de uma outra gestão e que o Pedrinho está tentando mudar. Tanto que até agora ninguém quis comprar o Vasco. Ninguém chegou e aportou ali, ó, eu quero comprar o Vasco. Só suposições. Então é fácil chegar, é só criticar. Eu acho que assim, entenda a torcida do Vasco, pagou o ingresso, tem que xingar mesmo, tem que criticar o treinador, e ele vai entender. Ele está entendendo isso. Da mesma forma como o Pedrinho falou, eu não vou pedir paciência para o torcedor, mas não vai ter que ter paciência, porque não vai ter outro jeito. Mas contratou errado, gastou mal o dinheiro. Muitos clubes fazem isso, erram também, mas acertou em outros. No meu modo de ver, Maurício Lemos foi bom, Lucas Freitas aí, ó, não sofreu gol contra o Flamengo, ontem também não sofremos gols, são jogadores rápidos, só que tem que dar tempo. Pior, a gente estava sofrendo no passado com o Maicon e com o Léo Pelé, que nesse momento a gente teria mais de 20 gols tomados no Brasileiro e no Carioca. Mas com certeza, que era uma zaga muito pior. Aí contratou o Tietê, está em adaptação, mas é um jogador que muitos já falam que tem que ser titular. Contratou o Nuno, muito bom jogador, ajuda muito o Coutinho, e às vezes pode fazer até de um 10. O Lloyd e o Garré está se adaptando, para mim vai ser um bom jogador. O Lloyd é uma incógnita, tem que esperar e ver o que realmente o treinador, se vai conseguir adaptar ele ou não, mas o treinador fala que ele está demorando, mas ele vai se adaptar. Só que precisa de tempo, gente. O erro maior do Vasco não foi não ter contratado jogadores já prontos aqui no Brasil, como o Rony, que eu já falo há muito tempo. Nisso eu concordo com vocês. Perfeitamente. Mas não foi contratado. Então agora a gente tem que dar tempo para o treinador poder fazer uma boa administração de grupo, que os jogadores estão com eles. Então, assim, a tendência é o Vasco crescer. Imagina se o Vasco agora pega e ganha 2 jogos. A percentual de aproveitamento do Carille vai a 60%. Ou passa até. Aí todo mundo vai falar, nossa, Carille, pô, bom pra caramba, tá com aproveitamento acima de 60%. Cara, pode 1, 2 jogos, sabe? A gente, tô colocando aqui os jogos que o Carille perdeu, não foi nada assim muito impossível de acontecer. O mais assim, que a gente pode criticar seria com o Ceará. Que a gente podia ter ganho aquele jogo. Mas não ganhou, acontece, faz parte. Tem um dia que nada vai acontecer. Aí o dia de ontem também não marcamos gols. Beleza. Não fizemos muitos lances. Mas, cara, a gente teve a chance no pé do Paulinho de finalizar. A bola saiu assim, ó. Pertinho da trave. Ela deu uma curva no final da trajetória dela. Então, assim, cara, eu acho que assim, o grupo, o torcedor, tem a sua tendência de criticar. Mas tem muito comentarista querendo criticar porque está falando mal de um time que sabe que precisa de um tempo para poder o profissional pegar esse grupo e botar para funcionar. Você vê, o Adson, ele mesmo colocou, joga um jogo ou volta a treinar, fica um dia fora para poder... Ele ainda não voltou totalmente. Ele sente um pouco da lesão.
Aí tu pega, não tem o Estrela, o Tietê com problemas pessoais do filho, e a gente entende. Então o grupo do cara, que já não é muito elevado, acaba ficando menor. E ele, para mexer num jogo desse com um time que joga sábado, joga terça, vai jogar sábado ou domingo, é cansativo. E ele mesmo não consegue nem botar para treinar. Como que a gente vai pedir um treinador que eleve um elenco que já não é dos melhores, que você vê o Flamengo, não fez um bom jogo. E tem um elenco demais da conta. Pedro voltando, tá com o elenco completo praticamente. E fez um péssimo jogo contra a LDU. O Inter estava tomando de 3-0, graças a muito bom jogo que eles depois fizeram, né? Que conseguiram empatar 3-3. Mas assim, estavam tomando de 3-0. Não é fácil. Sul-americano não é fácil, são outros jogadores. Você viu como o Lanús, os jogadores do Lanús vieram jogar aqui em São Januário com uma fome de ganhar, com uma fome de dificultar o jogo do Vasco. Estudaram o jogo do Vasco. E é assim que a gente vai fazer lá, que nem a gente fez com o Melgar. A gente estava 3-1, conseguiram empatar, beleza, mas a gente tirou um ponto. E não é fácil. Sul-Americana não é fácil. A gente não pode criticar, a gente não tem um elenco maravilhoso para só criticar. A gente também tem que bater palma de vez em quando. Porque, pelo que me pareceu, o time, mesmo cansado, correu, tentou. Ah, mas estava desorganizado. Sim, mas tem horas que não tem organização. Tem horas que não está acontecendo a organização, vai na alma. E foi por muito pouco que o Vasco não conseguiu. Teve o chute do Nuno que não deu certo. 2 chutes do Nuno. Um do Paulinho. Teve um do Coutinho que ele queria a bola na esquerda dele e o Verratti deu na direita. Então, assim, a gente criou alguma coisa também. Só que na finalização, no final, não deu certo. Então, eu entendo a torcida. Agora, os comentaristas, que nem o Ronaldo lá, o Ronaldão, goleiro, falou, cara, o Vasco, o Carille tá tirando água de pedra. E é verdade. Desde que deram um grupo para ele, o Vasco melhorou do que ano passado, melhorou, mas todos os times melhoraram também. Todos os times melhoraram. Se você vê, o Fluminense, que ano passado estava para cair, hoje já está disputando lá, ó, 3º lugar no Brasileiro. Hoje vai disputar a Sul-Americana, com 2 vitórias, pode levar um time reserva e nem o Renato Gaúcho ir. Mas entraram jogadores que vieram do Brasil, que já estavam adaptados ao Campeonato Brasileiro. Essa foi... Também vieram de fora, mas vieram alguns que eram daqui do Brasil. E isso é a melhor coisa que o Fluminense fez e muitos clubes fazem. E que o Vasco não conseguiu pegar praticamente nenhum do meio-campo para frente. O Vasco, na verdade, só pegou um ponta, que foi o Lloyd, e que ainda não se adaptou. O Vasco precisava de muitos pontos e não conseguiu contratar nenhum ponta. Contratou meias. Pontas não. Isso sim eu boto na conta do Pedrinho. Mas eu coloco aqui, quem seria melhor como presidente? O Brant, a gente também não sabe, é uma incógnita. Todo mundo achava que o Pedrinho ia ser maravilhoso. Eu acho que ele está fazendo boa gestão. Há erros, principalmente nas contratações, está sendo erros. Acerta 1, 2, 3, mas erra 2, 3 também. Então está meio que equilibrado, até errando mais, porque teve o Maxime e o Jean Davi ano passado, que, pelo amor de Deus, foi erros gravíssimos. Tanto que o Maxime já nem está aqui, o Jean Davi, eu também não sei nem o que está fazendo. Mas se a gente pegar isso, de resto, o Pedrinho está acertando as contas. Ele tirou da SAF e está pagando os salários em dia. Então, galera, isso era uma coisa que no Vasco já não acontecia há tempos. E nós, torcedores, temos que dizer assim, a gente vai penar, mas a gente vai chegar lá. Demora, mas vai chegar lá. Ele entrou no meio do ano passado. Ele conseguiu fazer coisas com o Vasco, tirar das zonas de rebaixamento. O Vasco conseguiu, o ano passado, não sofrer tanto no Brasileiro. Quem sabe esse ano a gente também sofre menos ainda. Agora a gente não vai ganhar títulos.
Pode, por sorte, chegar numa final de uma Sul-Americana? Pode. É fácil? Não é fácil. É árduo. Mas pode acontecer. Pode chegar numa Copa do Brasil e também chegar lá nas semis, meias, na final. Pode. É fácil? Não é. Que vamos pegar outros times também que também estão bem. Hoje, esse ano, talvez seja um dos campeonatos brasileiros mais disputados. Todos os times se reforçaram mais do que já estavam. O Bahia se reforçou, o Palmeiras se reforçou, o Flamengo se reforçou, Botafogo é o que menos se reforçou, mas está se reforçando. Aí tu pega o Fortaleza se reforçou, Cruzeiro, eu não gosto muito do time do Cruzeiro, mas se reforçou. Todos os times se reforçaram. Não foi só o Vasco que se reforçou e vai jogar contra os times do ano passado. Não. Fluminense se reforçou. Está muito melhor do que ano passado. Pegou Canóbio, pegou uns caras do meio de campo. Lateral esquerdo também. Então, assim, tem um bom elenco Fluminense. Isso a gente tem que ver. E o Vasco está fazendo por onde também. Vai voltar alguns jogadores que estão ali, um já entrando em campo, mas ainda não estão rendendo como devia. Porque também o treinador olha para o banco e vai, vamos colocar o Garré. Tá, beleza, mas o Garré não tem rendido. Se eu boto no rende, vão querer a cabeça dele na mesma. Dizer que ele é o culpado. Então, assim, ele tentou o melhor de ontem. Ontem foi um empate. Aconteceu de ser um empate. Poderia ter vindo a vitória por 1-0. Poderia. E outra coisa, não joga bem. Todo mundo sabia que o Carille não ia entregar jogo bonito. Todo torcedor sabia. Então, cara, não vai ter jogo bonito. Pode ter um jogo bonito, mas não vai ter uma sequência. O time do Vasco não vai ter sequência de jogos bonitos. E essa é a verdade. Mas vai ter um rendimento, talvez, melhor do que os outros anos. Quem sabe? Se não passar em primeiro, em segundo a gente vai estar. E tem que disputar contra o terceiro da que vem da Libertadores e tem que ganhar. Porque não tem que escolher adversário. A verdade é essa. É ruim que joga mais 2 jogos. Mas se não conseguir, não quer dizer que o Vasco não vai ser campeão numa Sul-Americana porque ficou em segundo lugar. O Botafogo veio ano passado, da Libertadores, veio da repescagem e foi campeão. E aí? Ele, só porque veio da repescagem lá da Libertadores, ele não poderia ser campeão? Ele foi. Então isso não quer dizer nada, galera. A gente tem que apoiar também um pouco o nosso time. É difícil? É difícil. O jogo às vezes é ruim? É ruim. Mas, cara, os caras estão se doando. O Nuno morto ontem estava tentando jogar o máximo que podia, porque ele sabia que o time precisava dele. O Verratti corre que nem um louco. O Coutinho está jogando o máximo que ele pode. É o que ele pode entregar, gente. Infelizmente é isso. E num time que também não segura tanta bola no meio-campo. Então desgasta mais ainda ele. Agora, vai mandar o Coutinho embora? Vai ficar com quem ali no meio-campo? Vocês têm que pensar. Eu acho que assim, torcedor vascaíno, às vezes a gente age muito com a emoção. Mas tem que agir com a razão. Mas 1,5 milhão, contrato 2. Quem? Contrata aí. É muito fácil de chegar e falar, mas não é fácil. O Coutinho trouxe muita gente, trouxe investimentos, trouxe nome para a marca. Sem contar que ele também não está tão mal assim, não. Ele tem passos para gols excelentes, gols bonitos que a gente vê, só que não é todo jogo que ele vai funcionar. Essa é a verdade, galera. Tá bom? Acho que ontem não foi um bom resultado, porém, foi dos piores dos menores. Tá? Acho que a gente está vivo na competição, tem chance até de passar em primeiro, tá? E, assim, referente aos comentaristas que falam aí, cara, eu entendo a colocação deles também. Eles estão ali para reclamar mesmo, para criticar, para falar bem também de vez em quando, mas como o time não foi bem, eles vão criticar, é natural. E nós temos que ver, torcedor, que assim, não foi bom, mas de todo também não foi mal. É o segundo jogo que a gente não toma gol. É o segundo jogo que empata, beleza. O Lanús tem 11 jogos, eu acho que 11 jogos sem perder, mas 9 jogos eu acho que de empate. O que adianta?
É um time que empata muito. Será que ele vai ganhar da gente na casa deles? Será que eles vão ter essa força? Então, assim, não podemos só criticar o time do Vasco. A dificuldade é para os dois lados. E eu acho que se a gente tivesse perdido, sim, 2-0, tomado um showzinho dos caras, eu acho que aí sim, o time teria jogado muito mal, o time não teria funcionado de jeito maneira, teria sido muito ruim. Que aí talvez só tentaria o segundo lugar mesmo. Mas não, o Vasco está na luta, está ali junto do primeiro lugar, e a diferença só é de saldo de gols. Que contra o Puerto Cabedelo a gente não conseguiu marcar muitos gols. Mas a gente vai ter a oportunidade de marcar lá. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir até jogar melhor. Eu tenho cá para mim que o Vasco vai fazer um bom jogo lá contra o Puerto Cabedelo. E o Melgar ou vai ganhar ou vai empatar do Lanús em casa. E aí, se empatar ou se ganhar e a gente ganhar o Puerto Cabedelo fora, a gente dá um passo em primeiro lugar e aí vai estar todo mundo falando, nossa, o Vasco está lá em primeiro, agora o Vasco tem chance, só tem que fazer um bom resultado contra o Lanús e depois joga em casa contra o Melgar. Tá bom, galerinha? A gente fica por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus.